diversos problemas nos concursos de Minas Gerais. É terceirizado, é comissionado, é estagiário. Parece que os órgãos vão dando jeitinho para não nos nomear. Como não desanimar? É essa pergunta que eu recebi. Hoje eu quero conversar com você sobre isso. Vamos lá? Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu quero conversar com você que é de Minas Gerais ou que faz concursos de Minas Gerais e se deparou com uma realidade. A gente consegue perceber que alguns órgãos acabam dando jeitinhos e colocam terceirizados, comissionados, servidores cedidos, estagiários, e a gente pensa, meu Deus, fica chamando esse tanto de gente, por que não chama gente efetiva? Gente, hoje eu vim conversar com vocês de uma forma leve e muito sincera. É preciso entender, e eu sei que todo mundo quer entrar no serviço público, eu já estive na mesma situação, mas é preciso entender que existem algumas coisas que estão postas para o serviço público. Estagiário é uma coisa que está posta, vai existir em todo órgão. Comissionado é uma coisa que está posta, inclusive na Constituição Federal, é uma coisa que vai existir. Terceirizado, aí já nem tanto. Então tem alguns órgãos que utilizam de terceirizado para fazer serviço de efetivo, e aí de fato nós temos problema. Mas o que eu gostaria de dizer para vocês é que nós, enquanto concurseiros, precisamos ter muita tranquilidade para lidar com certas situações que estão acontecendo. Se você está em um concurso, que o concurso já foi homologado, você está aprovado e está dentro das vagas ou está em CR e está vendo que tem situações que podem atrapalhar você, você de fato precisa fazer alguma coisa. Você tem que tomar aí alguma atitude. Que atitude é essa? Esse é o X da questão. Então a gente precisa pesquisar, precisa analisar, precisa entender e tem que tomar cuidado com o que a gente vai falar por aí. Eu vi, nos últimos dias, muita discussão acerca de estagiários no TJMG. O TJ chamou de tantos estagiários, os estagiários vão fazer a coisa de efetivo. Por que não chama efetivo, fica chamando estagiário? Não é bem por aí. É importante entender que existem cargos que vão ficar atrelados a certos tipos de função e outros que não. Quando a gente fala na lógica de um estagiário, o estagiário ele vai executar funções que são muitas vezes próprias do estágio. Algumas não, algumas realmente vão ser de atividades que poderia ser um servidor efetivo executando e na verdade o estagiário está ali executando. Mas isso não é sempre e não é em todo cargo. A gente tem que tomar um cuidado para analisar e não dizer simplesmente ficar reproduzindo um discurso por aí que o estagiário vai tomar o lugar do efetivo. Não é assim que acontece. Por que não é assim? Porque existe uma estrutura dentro do órgão com os cargos. E nós temos quantos cargos são de provimento efetivo, quantos cargos são de provimento comissionado, quantos cargos de analista, quantos cargos de técnico, quantos cargos de oficial, enfim, a depender do cargo. E aí, a gente precisa entender que aquele cargo que está vago, lá na função de analista, por exemplo, ou lá na função de técnico, ou de assistente, ou de oficial, ou de auxiliar, ele vai continuar vago, mesmo que nós tenhamos ali um estagiário, ou 1000 estagiários, ou tenha ali um comissionado, ou 1000 comissionados. O cargo é uma coisa que é criada dentro da estrutura administrativa, que ele não vai sumir, a não ser que ele seja transformado. Mas para uma transformação de cargo, é uma coisa que o órgão tem que fazer uma reestruturação administrativa, tem que passar por aprovação, não é uma coisa tão simplória assim. Se o órgão quiser, ele pode fazer? Lógico que pode, mas eu estou dizendo que não é uma coisa tão simples assim. Não dá para transformar um cargo de provimento efetivo num cargo de estagiário. Isso não vai acontecer. Estágio é estágio, estágio é provisório, é temporário, a pessoa sai. O provimento efetivo não é assim.
Comissionado, a mesma coisa, é um cargo de livre nomeação e exoneração. É um cargo que está posto dentro da Constituição, que é um cargo que se restringe à direção, chefia, assessoramento, tem as atividades específicas. E com isso, eu não tô vindo aqui dizer que não acontece casos de que comissionados fazem atividades que eram de um servidor efetivo, que o estagiário não fazem coisas que eram de servidor efetivo. Não, porque eu estaria também, né, tentando me iludir e tentando iludir vocês. Não, existem casos sim, infelizmente, que as atividades que deveriam ser executadas por um servidor efetivo são exercidas sim por comissionados, por terceirizados e por estagiários. Mas não quer dizer que isso sempre vai existir e que vai ser a maioria. E nem que você não vai poder fazer nada. Se você, concurseiro, que fez o concurso, é um candidato, é aprovado, dentro ou fora das vagas, consegue perceber e consegue provar isso, você tem meios de conseguir acionar a justiça para demonstrar que você está sendo preterido em razão de outro cargo. Mas para isso é preciso provar. Então, por que eu falo que a gente tem que ter um pouco de cuidado antes de a gente ficar soltando essas informações e antes de analisar essa conjuntura como um todo? A gente ouve muita coisa o tempo todo, a gente é bombardeado com informação e a gente precisa verificar se essas informações de fato são verídicas. Por quê? Senão a gente corre o risco de ficar só no fatalismo e de ficar só dizendo: a gente nunca vai ser nomeado, isso nunca vai dar certo, e não é bem por aí. Então, eu que já fui de comissão de aprovados mais de uma ocasião, que já acompanhei diversos trabalhos de comissão de aprovado, eu sei bem como funciona. Então é preciso que você, que está identificando que tem alguma coisa errada, não fique aí só esperando a hora que vai acontecer, não. Que você analise. Então, que você de fato verifique se isso acontece, que você consiga identificar se existem terceirizados ou pessoas que estão sendo cedidas para o órgão para executar as funções que seriam do cargo efetivo. Você precisa acompanhar para verificar se os cargos efetivos continuam vagos ou se existe já uma tendência ou uma conversa deles serem transformados em outros cargos, por exemplo. Isso é muito importante de você avaliar. Dizer que o simples fato de ter estagiário ou de ter comissionado vai fazer com que não chamem efetivo? Não é bem por aí, porque aí estaria reduzindo uma conversa que é muito séria e complexa a um argumento totalmente simplista e que é até sem fundamento. Então você precisa identificar, e aí você tem que acompanhar a diária oficial, tem que acompanhar as articulações do órgão, tem que entender os bastidores. Se você conhecer alguém lá dentro, é muito importante para você sentir como vai. Por isso o papel de uma comissão de aprovados, porque a comissão de aprovados, ela vai atuar justamente na articulação com o órgão, justamente nessa aproximação. Eu, enquanto candidato, só não tem como fazer isso. Uma comissão de aprovados, ela toma a frente para ela conseguir fazer essas articulações, para ela conseguir chegar mais perto, para ela entender melhor como o órgão funciona, para ela ter acesso a pessoas estratégicas, a um secretário de administração, ali a um pessoal do RH, ao próprio presidente ou diretor, né, dependendo do órgão. Então é muito importante que quando a gente se depare com essas notícias, se depare com essas informações, que a gente não fique desanimado, porque não é da ordem de desanimar. Comissionado sempre vai existir, estagiário sempre vai existir, até terceirizado sempre vai existir. A gente tem que olhar para essas informações, para essas notícias que a gente está recebendo, com um pouco mais de clareza, a fim de diagnosticar o que de fato é verdade e o que isso realmente vai impactar. E se você não sabe o que realmente vai impactar, então tem que começar a articular os candidatos primeiramente para se formar uma comissão, para a comissão começar a articular com o órgão, para aí sim entender qual que é a gravidade disso e qual que é o real impacto disso, porque às vezes não tem, às vezes não vai ter impacto na nomeação, às vezes não vai ter impacto nas atividades que vão ser executadas, e aí
Se a gente começa a achar que tudo é um motivo ou um artifício para o órgão não nomear, a gente também começa a ver o órgão enquanto um monstro e personificar uma coisa que às vezes nem é. Porque quando a gente está de fora, a gente não consegue ter uma visão tão clara. E quando a gente está dentro, a gente consegue visualizar com muito mais clareza como as relações funcionam, como as coisas funcionam, o que dá certo, o que não dá, o que é melhor fazer, as melhores formas de agir. E quem está do lado de fora não vai conseguir ter essa visão. E é por isso que a gente precisa ter cautela na hora de tomar a decisão do que fazer. Às vezes o melhor vai ser enfrentar, cair para cima, pressionar, expor o órgão, e às vezes vai ser melhor dar um passo atrás, ter mais tranquilidade, tentar ser mais político e comendo pelas beiradas, conhecendo o órgão, fazendo contatos, ganhando e fortalecendo alianças para a gente conseguir a nossa nomeação. Então, eu digo para vocês, não fiquem desanimados ou desanimadas com notícias que surgem, porque notícias sempre vão surgir. Aprendam a filtrar e a canalizar para de fato identificar o que pode ser preocupante ou não, o que pode de fato impactar ou não. E ao diagnosticar que aquilo pode impactar, o que é que nós, enquanto comissão, não eu sozinho, pessoa, o que nós, enquanto comissão, podemos fazer. Nesse momento é mais prudente articular com o órgão e fazer alianças lá dentro. É tentar convencer e mostrar para aquele diretor, para aquele presidente, para a direção, que eles precisam de servidor efetivo. Não, nesse momento a gente já viu que não deu, então a gente tem que colocar nas redes sociais, tem que chamar a imprensa, tem que fazer movimentação, tem que fazer manifestação. Então existe o tempo de cada coisa. Mas para a gente tomar esse tipo de decisão, a gente tem que analisar com frieza e com muito cuidado essas notícias para identificar de fato o que é. Às vezes as notícias saem e nem vai impactar do jeito que você está imaginando. Às vezes não tem nem nada a ver, mas a gente já tá tão mexido, querendo ser nomeado, é tanta coisa, e houve uma coisa aqui, uma coisa ali, cada um fala uma coisa, que a gente vai se deixando levar. Não se deixem levar pelas notícias, aprendam a analisar, aprendam a identificar o que de fato é, façam autoanálise, comecem a acompanhar mais o órgão, comecem a acompanhar a diário oficial, movimentações internas, comecem a entender como o órgão funciona e façam parte de comissão de aprovado, auxiliem em toda a movimentação que precisa ser feita para que aí sim vocês tomem a melhor decisão. Então, ficar parado não vai adiantar, mas também nem sempre a melhor forma vai ser partir para cima. Por isso que é importante fazer a análise sempre do órgão, do momento do órgão, da realidade do órgão, do que ele de fato quer, para que aí sim você possa tomar uma decisão. Então, você que está esperando TJMG, MPMG, ALMG, Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, tá esperando aí vários concursos que estão pipocando, que a gente quer muito ser nomeado, eu sei, mas tem que respirar fundo, tem que buscar entender o que é que de fato está acontecendo, em que momento nós estamos, qual vai ser a melhor atitude para a gente tomar a decisão. Fica desanimado não, porque muita coisa tá para acontecer em todos esses concursos e eu tenho certeza que se for para ser seu, vai ser. E eu não tô dizendo isso para você ficar calmo, tranquilo e não fazer nada. Eu tô dizendo que você precisa analisar com um pouco mais de cuidado, entender melhor a conjuntura para tomar uma decisão que vai ser assertiva, que não vai prejudicar nem você, nem o coletivo. Então, façam parte de comissão de aprovados, porque a comissão, o coletivo, vai conseguir fazer articulações muito melhores do que de forma individual. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a deixar o like e a compartilhar esse vídeo com todo mundo, qualquer grupo que você tenha de concursos de Minas Gerais, âmbito estadual, municipal, para que as pessoas consigam entender melhor como é que funcionam essas nuances e que assim consigam tomar decisões mais assertivas e críticas. Um beijo, precisando de mim, vocês sabem que eu tô à disposição. Mandem dúvidas aqui nos comentários, se precisar eu gravo outros vídeos pra gente conversar mais sobre esse assunto.
Deixa aí o seu like e se inscreva no canal.